reuniões do programa, do louvor. Veja, ele está falando e está criticando as próprias assembleias que estão nesse evento. Que dirá os religiosos e os ímpios. Da pregação. E achamos que isso basta. Não basta. Nós precisamos nos ocupar com a glória de Deus. Talvez seja porque temos perdido a glória de Deus. Como o irmão Tozer, certa feita, disse, se o Espírito Santo fosse retirado da terra, as comunidades cristãs seguiriam o seu curso normal e ninguém sentiria a ausência dele. Isso precisa esmagar o nosso coração. Porque nós podemos ser aquele tipo de cristão pós-moderno. O cristão que relativiza tudo. O cristão que não filtra o que ouve, o que vê e nem o que fala. O cristão à maneira do mundo, na forma do mundo, na forma do mundo. O cristão espiritualista. Se tem uma coisa que espiritualista gosta de falar, irmãos, vamos orar. Né? Se apresenta qualquer problema, irmãos, temos que orar. Não é verdade? Sempre assim, muito espiritual. Ah, irmão, temos que ouvir Deus. Você pensa assim, nossa, meu Deus do céu, o espírito da Madame Guyon abaixou nesse irmão. É ridículo, irmãos. Essas coisas precisam ser tão naturais na nossa vida. E muitas vezes, a maneira como nós respondemos e usamos essas... A vida espiritual no Filho de Deus é natural. A vida espiritual é natural para quem é filho de Deus. Porque tem a habitação do Espírito Santo. A gente chama de sobrenatural para comparar com a vida natural de quem não tem uma vida com a habitação do Espírito Santo. O mundo é natural. O Filho de Deus é sobrenatural, comparado com o natural. Mas para o Filho de Deus, a vida espiritual é natural. Essas expressões, essas frases cristãs demonstram o quanto nós somos superficiais. Porque todo irmão que quer ser muito espiritual não passa de ser superficial. Amados irmãos e irmãs, deixe-me colocar mais um texto aqui. Números capítulo 9, versículo 18. Números 9, 18. Números capítulo 9, versículo 18 diz: segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam e, segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Eu quero que você observe aqui essa frase, segundo o mandado do Senhor. A palavra aqui no hebraico é segundo a boca do Senhor. Deus tem uma boca. Deus tem uma voz no meio da sua igreja. Aqui está o significado do ministério dos trombeteiros, aqui do capítulo 10, versículos 1 a 10 de Números. Números 10, versículo 1 a 10. Está vendo? Diz que a nuvem pairava sobre o tabernáculo. Essa palavra que pairava no hebraico é habitar. Porque havia uma íntima ligação entre a nuvem e o tabernáculo, isto é, a presença de Deus, algo que tem sido repetido aqui. Então nós temos aqui movimentos celestiais no meio do povo de Deus. Olha aí Números 9, veja o versículo 19, a sequência. Diz, quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Não havia movimentos fora da nuvem. Não havia movimentos além da nuvem. Não havia movimentos fora dos movimentos da nuvem. Isto é, a igreja era governada, ou a casa de Deus, o tabernáculo, o povo de Israel, como nós. Como eles, nós. Como nós. Devemos ser governados por movimentos celestiais, não por ondas.
por movimentos celestiais, não por ondas humanas, modismos. Ondas. Muitas ondas, muitos movimentos. O que está acontecendo? Eu não quero aqui ferir a consciência de ninguém. Nem eu. Até que se eu tivesse ferir a consciência, eu ia ferir do Cláudio e da Nara. Eles são gaúchos. E nada contra os gaúchos. Mas o que aconteceu no Rio Grande do Sul ultimamente? Então houve uma comoção Presta atenção. social. Não é verdade? Presta atenção. Uma Rio Grande do Sul houve uma comoção social. Convulsão, né? comoção social. Comoção. Então, aonde eu chegava, os irmãos estavam fazendo grandes coisas. Grandes coisas. Então, eu fui para uma comunidade, os irmãos me pediram para compartilhar uma palavra. Eu não fui saber o que os irmãos estavam passando. Eu fui procurar no Senhor o que eu devia compartilhar naquela reunião. Porque era uma reunião fora do compromisso da conferência. Eu cheguei um dia antes. Então, meu encargo foi falar sobre a urgência de que Deus levante uma igreja com uma característica profética, que possa discernir o que está acontecendo no mundo, quais são os movimentos de Deus, e o quanto esses movimentos apontam para a vinda do Senhor. E usei a situação do Rio Grande do Sul. Então, quando eu comecei a falar, eu percebi no semblante dos irmãos que eles ficaram um pouco assim, como que decepcionados com o que eu ouvi. Eu sei, irmãos, a gente se comove. A gente se comove. Agora, minha pergunta é, e quando as trombetas começarem a tocar, nós também vamos começar a dizer, nossa, irmãos, vamos orar agora, porque as trombetas estão tocando e estão morrendo milhares de pessoas. Senhores, a Bíblia está dizendo isso há mais de 2000 anos, que os últimos dias vão ser exemplo do que aconteceu no Rio Grande do Sul, guerras, matanças, guerra nuclear, biológica. Agora, quem está vivo eternamente como filho de Deus, sabe que isso vai acontecer. Mas está tranquilo, mesmo pela tristeza, comoção de ver o que vai acontecer com os próprios filhos, o próprio cônjuge, não sei. Depende de quem está tendo a vida eterna e quem não está. E essa é a nossa função na academia. Assim como é a função do Luiz Fontes e todos os eventos que ele tem feito através do seu tempo lá no canal YouTube Celebrando Deus em Goiânia, a urgência do despertamento espiritual para as pessoas acordarem. Porque à medida que elas sejam despertas e nasçam de novo e vivam a vida espiritual, que se esse mundo explodir amanhã, nós temos vida eterna. Qual o problema? Agora, quem é cristão falso não acredita nisso. E fica lutando por essa vida. Nessa vida a gente tem que fazer o que Deus manda, o que o Espírito Santo manda. Não o que nós achamos. Não é? Vamos tentar aqui, irmãos, por favor, precisamos levantar uma oferta para ajudar, porque começou a tocar uma trombeta. Milhares de pessoas estão morrendo. Porque a primeira trombeta diz que um grande meteorito vai cair e vai matar milhões e milhões de pessoas. Embora o número ali é profeticamente representativo, fala de uma terça parte. Então, é um número profeticamente representativo. Sabemos que é. O que nós vamos fazer? Será que não é a hora, irmãos, de nós levantarmos a cabeça, mesmo com o coração consternado? Não está na hora de dizer, Senhor, tenha misericórdia, mas cumpre a tua palavra, Senhor. Misericórdia, mas cumpre a sua palavra. Por quê? Eu vou lembrar do evento bíblico real que ocorreu, para quem é cristão tem certeza, da Arca de Noé. Noé passou 100 anos, fazendo uma arca no topo de uma montanha, segundo o que se diz. Se tiver uma pessoa hoje fazendo uma arca no topo de uma montanha, o que vão achar dele? Louco. E ele, ao longo desses anos, ele viveu falando
do dilúvio. Alguém acreditou nele? Só a família dele. E Sodoma e Gomorra? A Bíblia fala que nós estamos vivendo hoje essas coisas que aconteceram, quer seja na época de Noé, quer seja em Sodoma e Gomorra. E será que a gente não lê a Bíblia e não entende? Mesmo intelectualmente? Por que o intelecto não passa para a fase de revelação? Porque é intelecto. Se a gente nascesse de novo, a gente entenderia por revelação, não é intelecto. Porque é importante que Amor ágape. você saiba que antes da volta do nosso Senhor Jesus, as trombetas vão tocar. E a vinda do nosso Senhor Jesus será na 7ª trombeta. Como está em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 50. A Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13. A trombeta vai tocar. E antes dela, outras tocarão. Qual será o nosso posicionamento? Será que nós vamos ficar assistindo os jornais? Saber como que está a comoção social, o apelo, o chamado, como teve agora? Será que é isso mesmo, irmão? Será que esse é o nosso papel? Será que o nosso papel não seria, então, reservar quartos, trazer pessoas para dentro da nossa casa e cuidá-los, mostrando o amor de Deus? Ou é muito fácil, irmãos, procurar um Pix aí onde eu possa descarregar minha consciência? A igreja, no seu sentido profético nesses dias, não foi chamada para isso. Eu ouvi de uma irmã. A igreja não foi chamada para isso. Que ela disse que eu não tenho nenhuma sensibilidade. Aí, ó, como o mundo vê um cristão verdadeiro, dizendo que ele não tem sensibilidade. Não é isso. Não é isso. A Arca de Noé foi muito pior. Não foi um estado quase todo inundado, foi o planeta todo. Sodoma e Gomorra pegou fogo em tudo. Então, vocês deviam perguntar para o Cláudio o que ele achou de tudo isso, porque ele viveu lá dentro. Ele passou por tudo isso.